Mediana para uma distribuição de frequência por classe. Aí nós temos um procedimento, porque com relação à parte da mediana você pode identificar a classe, mas você não dá para identificar com o procedimento anterior até em qual limite superior ou inferior a mediana se aproxima, ok? Da classe. Então a gente adota esse procedimento para calcular a mediana. Calcula-se a posição da mediana, pela frequência acumulada identifica-se a classe que contém o valor da mediana e utiliza-se a fórmula. A mediana é o limite inferior mais a posição da mediana menos a frequência acumulada anterior. Isso tudo multiplicado pela amplitude da classe dividido pela frequência absoluta da classe da mediana. Você tem aí, com relação a fórmula para se calcular a mediana, quando o procedimento ela vem com uma distribuição por classe. Esse procedimento é utilizado para você saber em qual limite ela vai estar. No limite inferior, ela vai estar mais próximo do limite inferior ou do limite superior da classe. Exemplo, a tabela abaixo representa os scores obtidos por um grupo de 58 alunos matriculados em uma determinada disciplina. Está aqui os scores, as minhas frequências e eu já coloquei aqui a minha acumulada, a frequência acumulada. Então, determinar o valor da minha mediana. Usando aquela fórmula, para mediana, porque é distribuição por classe, a posição da mediana é dada por n mais n dividido por 2. São 58 alunos, dividido por 2, você vai ter 29. Então, a minha mediana ela ocupa a 29ª posição. Ok? Pela frequência acumulada, identifica-se a classe que contém o valor da mediana, que é a terceira classe. E utiliza-se a fórmula da minha mediana. Então, você tem o limite inferior mais a posição da mediana menos a frequência acumulada dividido pela frequência absoluta, também multiplicada pela amplitude da classe. Você vai ter 61,67, que representa 50% dos alunos obtiveram o score máximo de 61,67. E o que é moda? Que é a minha terceira tendência central, não é isso? Terceira medida de tendência central. A moda é a observação que ocorre com maior frequência, é a moda. Dentre as principais medidas de posição, destaca-se a moda, que é o valor mais frequente da distribuição. Sejam os elementos x1, x2 até xn. O valor da moda para esse tipo de conjunto é de dados e simplesmente o valor com maior frequência. Por exemplo, você tem, continuando aquele mesmo exemplo relativo ao tempo de serviço de funcionários. Dados agrupados simples. Determinar a moda. Você tem 3 anos, 7 anos, 8 e 11. A minha moda, como você tem 2 funcionários com 8 anos de tempo de serviço, então a minha moda esses funcionários é o tempo de 8 anos. Como você tem uma moda, então essa distribuição é a distribuição unimodal ou modal. No exemplo 2, para moda, você pode ter uma distribuição bimodal, ou seja, teria 2 modas, o 3 e o 8. Supõe o conjunto de tempo de serviço de 6 funcionários, 3, 3, 7, 8, 8 e 11. Então, eu tenho 2 funcionários com 3 anos de tempo de serviço e outros 2 funcionários com 8 anos cada com tempo de serviço, mesmo tempo de serviço. Então, a minha distribuição é bimodal. E se não ocorre moda, é isso? Não ocorre nenhuma repetição relativa à minha frequência, então nós dizemos que a distribuição é amodal. Moda para dados em uma distribuição de frequência por valores simples. Em um determinado dia foi registrado o número de veículos negociados por uma amostra de 10 vendedores de uma agência de automóveis, obtendo a seguinte tabela. Você tem na tabela veículos negociados, aquele mesmo exemplo. O que representa a moda? Moda é a observação que ocorre com maior frequência. Então você tem, a observação é o quê? São os veículos negociados. Essa é a minha observação. É o que eu estou querendo observar. A minha frequência é o número de vendedores. Isso aqui são os vendedores que fizeram a negociação desses veículos. Então,
a observação que ocorre com maior frequência. Então, você verifica qual é a maior frequência aqui, que nesse caso você tem 1, 3, 5 e 1. Então, 1, 3, 5 e 1, a maior frequência é 5. A observação desses 5 é quem? É o 3. Então, nós tivemos uma maior frequência de vendedores que fizeram a venda de quanto? De 3 veículos. Moda para dados em uma distribuição de frequência por classe. Aí, nesse caso, nós iremos utilizar a fórmula de Kisuber, que a moda é o limite inferior mais a variação 1 dividido pela variação 1 mais a variação 2 multiplicado pela amplitude da classe. Onde quem é o L1? O limite inferior da classe, a variação 1 é a frequência absoluta menos a frequência absoluta anterior à classe da moda. E a variação 2 é a frequência absoluta menos a frequência absoluta posterior à classe modal. E o H é a amplitude da classe modal. Por exemplo, a tabela abaixo representa o mesmo score obtido por um grupo de 58 alunos. E nesse caso, se você olhar diretamente na frequência, né, você tem 18, que é a minha maior frequência. A observação desse 18 é o score de 55 a 65. Então, se eu te pedisse para determinar a classe da moda, seria de 55 a 65, a classe. Mas eu quero exatamente a moda, então onde ele se aproxima do limite 55 ou do 65? Aí, nesse caso, eu tenho que utilizar a fórmula de Kisuber para saber para onde ela tem maior tendência para se aproximar. Então, para determinar essa moda, você tem a variação 1, e a variação 2 é a que você precisa encontrar. Então, moda é o limite inferior mais a variação 1 sobre a variação 1 mais a variação 2 multiplicado pela amplitude. Observando aqui, você tem o limite inferior da classe modal, que você já observou lá que na frequência é 18, então a classe é de 55 a 65. Então, seria 55 mais a variação 1 é a frequência absoluta menos a frequência absoluta posterior à classe da moda. A frequência da moda é 18. A frequência anterior a 18, né, 12. Então, essa é a minha variação 1. A variação 2 é a frequência absoluta da moda menos a frequência absoluta posterior à moda, que será 14, ok? Então, somando, utilizando na fórmula, você vai ter que será igual a classe, a amplitude da classe é 10, então ficaria 55 mais 6, que dá 61. Se você voltar lá na parte da tabela, você vai observar como o resultado deu 61, ele se aproxima mais do 55 ou do 65. Então, a minha moda ela se aproxima mais do 65. Então, medidas de dispersão. As medidas de dispersão indicam se os valores estão relativamente próximos uns dos outros, ou separados em torno de uma medida de posição. Então, nós temos a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, neste caso, por exemplo, para preencher uma única vaga existente em uma empresa, 50 candidatos foram submetidos a 6 provas sobre conhecimentos específicos de interesse da empresa. Aí, 3 destes candidatos destacaram-se com as notas descritas na tabela abaixo. Por exemplo, você tem um candidato A, B e C. E as notas para cada um desses candidatos, como é dado na tabela. Que candidato eu devo escolher? Se você considerar as medidas de tendências centrais, como é dado aqui, o critério inicial poderia ser o de escolher o que tem maior média, né? Só que a média dos 3 candidatos são iguais, é 8. De modo análogo, você tem também a moda e a mediana, né? A moda também é 8 e a mediana também é 8 para todos os candidatos. Então, como fazer essa distinção ou essa escolha? O segundo critério de escolha pode ser escolher o candidato que apresentou nota mais homogênea, isto é, aquele que apresentou menor dispersão das notas. Então, você tem que a amplitude é definida pelo intervalo entre o valor máximo e o valor mínimo da série, né? Então, para os 3 candidatos, você tem a respeito das minhas amplitudes, são distintas. Mas também vamos falar
a parte da minha variância. A minha variância de um conjunto de dados é a média dos quadrados dos desvios dos valores a contar da média. A fórmula da variância poderá ser calculada de duas formas: a fórmula populacional e a fórmula amostral. A populacional é representada pela letra grega sigma ao quadrado e a amostral é representada por S ao quadrado. A fórmula da variância populacional, como está se referindo a toda a população, você não dá margem para erro, né? Então você vai ser o somatório dos quadrados dos desvios dividido por n. Na amostral, ela vai ser representada pelo também o somatório dos quadrados dos desvios, só que dessa vez vai ser dividido por n menos 1, né? Para compensar relativo a algum tipo de erro. Então, para o cálculo do desvio padrão, utiliza-se a raiz quadrada da variância. Então, para se você encontrar o desvio padrão, você precisa da variância. Se a variância for 9, o desvio padrão é a raiz de 9, que vai ser 3. Vamos calcular a variância e o desvio padrão para 3 candidatos. Candidato A, como você observa aqui, a variância vai ser o somatório dos quadrados dos desvios, dividido por n menos 1, porque lá nesse exemplo você tem uma amostra, né, para cada candidato com relação às notas deles. Quando você faz o cálculo com relação à variância, você tem o resultado, que é 0,5, né, a minha variância. O meu desvio, né, que é a raiz quadrada de 0,5, vai dar 0,7 aproximadamente. Para a solução B, nós faremos esse mesmo cálculo e quando você for refazer esse mesmo cálculo, você pode ter uma nova variância e um novo desvio, não é isso? Para cada caso, você tem variância e desvio padrão para dados agrupados em uma distribuição de frequência, né? Quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, usaremos a variância dos valores x1 a xn, ponderados pelas respectivas frequências absolutas. Então, por exemplo, em um determinado dia foi registrado o número de veículos negociados por uma amostra de 10 vendedores de uma agência de automóvel, obtendo a seguinte tabela. Você tem aqui, com relação a essa seguinte tabela, a minha média, que é 2,6, e a minha variância, que é 0,71. Logo, o meu desvio vai ser 0,84 veículos. Portanto, o desvio padrão do exemplo foi de 0,84 veículos. Ou seja, se calcularmos um intervalo utilizando um desvio padrão em torno da média, encontramos a concentração da maioria dos veículos negociados por o vendedor. Falamos agora a respeito de coeficiente de variação. Considere a seguinte situação. Uma fábrica de ervilhas comercializa seus produtos em embalagens de 300 gramas e embalagens de 1 kg a 1.000 gramas. Para efeitos de controle de processo de enchimento das embalagens, sorteia-se uma amostra de 10 embalagens de cada uma das máquinas, obtendo-se os seguintes resultados. 300 gramas, você vai ter média amostral de 295 gramas e o meu desvio padrão de 5 gramas. Para 1.000 gramas, né, você tem a minha média amostral de 995 gramas e o meu desvio padrão de 5 gramas. Em qual das duas situações a variabilidade parece ser maior? Ou seja, em qual das duas máquinas parece haver um problema mais sério, uma maior variação? Então, surge assim a necessidade de uma medida de dispersão relativa que permita comparar, por exemplo, esses dois conjuntos. Uma dessas medidas é o coeficiente de variação. Definição: dado um conjunto de observações, o coeficiente de variação é definido como a razão entre o desvio padrão dos dados e sua média. Então, o coeficiente populacional, você tem sigma dividido por μ vezes 100. Multiplico por 100 exatamente para me colocar ele em forma de porcentagem, né? Ou o coeficiente de variação amostral é S dividido por x barra multiplicado por 100. No exemplo das latas de ervilha, os coeficientes de variação para as embalagens oriundas dessas duas máquinas, né, de 300 gramas, né, e com 100 gramas, apresentando essas médias e desvios, na de 300 gramas você tem o coeficiente de variação de 1,67. E
para de 100 gramas você tem uma variação de 0,5. O que confirma a nossa observação anterior, que a variabilidade na máquina de 300 gramas é relativamente maior, certo? Então existe uma maior variação. E assim nós encerramos a parte dessa aula de estatística descritiva com medidas de posição e medida de dispersão. Até mais, gente.